resolvi gravar este vídeo porque chegaram pra mim algumas perguntas. Maria, como é que eu conto pra minha família que eu tô grávida? Como é que eu conto pro meu namorado que eu tô grávida? Como é que eu dou esta notícia desta coisa tão arrebatadora que nem uma gravidez? E quando eu comecei aqui no canal, uma das minhas intenções principais sempre foi ajudar outras meninas de alguma maneira que estejam passando pela mesma coisa que eu, ou que já passaram, enfim, também ter essa troca. Então eu acho muito importante gravar esse vídeo. Lembrando que eu sou apenas uma grávida, só isso, né, gente? Tanta coisa que acontece. Mas enfim, não sou nenhuma especialista, não sou nenhuma psicóloga, não sou formada, não sou perita neste assunto, mas tenho uma bagagem bem legal aí e também pelas minhas experiências conversando com outras meninas. Antes de gravar, eu também dei uma lida em bastante fóruns sobre esse assunto. Então, o vídeo é sobre anunciar a gravidez. Não sei ainda direito qual vai ser o título oficial, mas como contar para as pessoas próximas que tu tá grávida. E o vídeo é sobre isso, então vamos lá. Tem aquela coisa, se conselho fosse bom a gente vendia, né? A gente não dava. Mas eu bolei algumas dicas, alguns conselhos pra ir explicando mais ou menos o que aconteceu comigo e o que eu acho que pode servir de ajuda pra vocês nesse nosso bate-papo, né, gente? Porque eu não tenho nem como dizer que isso aqui é um tutorial, sei lá, mas o bate-papo que eu vou ter pra vocês. A primeira dica, não sei nem se isso é uma dica, talvez pareça muito idiota o que eu vou falar, mas eu acho que é muito importante antes de tu sair contando sobre a tua gravidez pras pessoas próximas, pessoas relevantes da tua vida, é confirmar a gravidez. Muitas vezes já aconteceu comigo de eu achar que tô grávida, que tava grávida, né? E sair contando pro meu namorado, sair contando pra minha mãe, tendo uma preocupação na gente desnecessária. Então acho que é muito importante, antes de tudo, confirmar essa gravidez, pra não gerar uma preocupação aí, uma loucura, porque pode ser bem desgastante. Ah, Maria, mas como eu confirmo a minha gravidez? Pelo que eu sei, existem dois métodos. A gente pode fazer aquele teste clássico de farmácia, que eu acredito que todo mundo que tá vendo esse vídeo conhece, que é o testezinho de fazer xixi no palitinho, no negocinho, que não tem como dar errado esse teste, gente, não tem como dar um falso positivo, pode acontecer de dar um falso negativo. Mas aí se tu acha que tá muito podendo tá um falso negativo ali, existe também o teste de laboratório, que é o exame de sangue, e este não tem como dar errado. Então essas são as duas maneiras de confirmar a gravidez. E claro, se pra fazer o exame de sangue, tu precisar de apoio de alguém, aí tem que ser uma pessoa realmente que seja da tua extrema confiança pra tu poder contar, pra vocês irem lá fazer. Mas eu tenho certeza, deve ter alguém que tu possa contar sobre a tua ideia de gravidez sem essa pessoa te atucanar demais. Deve ter uma amiga, uma tia, uma prima, uma pessoa próxima de ti que vai poder te acompanhar nessa, caso tu te sinta insegura de fazer esses testes sozinha. A minha segunda dica é reconhecer o teu cenário. Como assim? No meu caso, como eu tô grávida pela primeira vez, a minha mãe também tá sendo vó pela primeira vez. O meu pai também está sendo vô pela primeira vez. O meu namorado também está sendo pai pela primeira vez. Entendeu? A minha irmã também está sendo tia pela primeira vez. Todo mundo na minha volta tá sendo vô, vó, tia, pai de primeira viagem junto comigo. Então ninguém ainda estava pronto pra receber essa notícia, pra se adaptar com a ideia de que agora a gente tem, no meu caso, dois serzinhos novos na família. Da mesma maneira que pra mim foi uma novidade que mexeu com todas as estruturas, mexeu com as estruturas de todas as pessoas que estão na minha volta também. Então é muito importante a gente ter essa noção que as pessoas também não sabem como reagir. Da mesma maneira que muitas vezes tu não sabe como chegar e dar a notícia, muitas vezes essa pessoa também não sabe de imediato como receber essa notícia. Infelizmente, a gente tem que passar aí por um trabalhozinho interno. Eu demorei bastante pra entender isso, mas com o tempo eu garanto, gente, que com bastante comunicação, com bastante entendimento, as coisas quase sempre elas se resolvem. A terceira dica é não achar que é o fim do mundo. Tua vida não acabou ali, porque tu tá grávida. E a tua família ou teu namorado muitas vezes também não vão achar isso. No meu caso da minha família, fazia tempo que não aparecia um bebezinho aí. Eu imaginei que eles fossem reagir de uma maneira bem pior, mas a verdade é que eles já estavam numa carência por criança na família tão grande que isso acabou trazendo resultados positivos. Eu imaginei que, sinceramente, quando eu fosse contar pra minha mãe, pro meu pai, pra minha
avó, eles fossem ter reações do tipo: meu Deus, o que que essa menina tá fazendo com a vida dela? E na verdade não foi essa a reação deles. Inclusive, quando eu fui contar pro meu pai, eu fiquei muito nervosa. Eu fiquei me preparando, acho que assim, foi uma das últimas pessoas que eu contei, porque eu tava com muito medo da reação dele. Então eu bolei todo um esqueminha pra ir contar pra ele. Eu fiz todo um teatrinho. Na época a gente não sabia que eram 2 bebês. Conversando com uma amiga minha, ela me disse: ah, vai lá e compra um sapatinho, leva lá pra ele, assim, faz uma coisinha. E aí eu pensei, morrendo de medo, né? Morrendo de medo, sei lá, chegar lá e ele tocar aquele sapatinho na minha cara. Triste, mas existe muita gente escrota no mundo que infelizmente faz dessas. E então fui lá, comprei uma caixinha, comprei o sapatinho, fiz tudo bonitinho, escrevi parabéns vovô. Resolvi que ia lá levar pra ele pra contar, né, a notícia. Gente, eu acho que eu nunca fiquei com uma sensação tão grande de Nada. pensei que eu ia conseguir chegar pra ele e falar coisas bem elaboradas, falar pra ele que eu tava muito segura do que tava acontecendo, que eu sabia muito bem o que estava acontecendo na minha vida, que eu estava super preparada. Até que eu cheguei lá e a verdade foi que eu só consegui falar pra ele: pai, talvez tu não ache 22 anos uma idade muito boa, mas eu acho que 62 é uma idade ótima. Porque meu pai tem 62 anos, eu quis dizer o que com isso? Quis dizer que talvez ele não achasse que 22 anos é uma idade muito boa para ter filhos, mas eu quis dizer que achava que a idade dele era uma idade boa pra ser vô. E aí nisso ele já ficou me olhando: o quê? E aí eu falei: abre a caixinha. Daí ele abriu a caixinha, tinha um sapatinho. Aí ele já me olhou, daí ele meio que tinha entendido a mensagem, daí eu já comecei a chorar, daí ele começou a chorar, daí a gente se abraçou. E foi bem surpreendente, assim, a maneira que ele me acolheu naquele momento. Claro, demorou um tempo até ele se adaptar com a ideia, mas hoje em dia ele é um paizão, vai ser um vozão e superou realmente as minhas expectativas, que eu achei que... Não achem que é o fim do mundo. Às vezes as pessoas, elas nos surpreendem sim. Seria, nem sei, nem tô mais contando, seria dica 4? Não vou colocar número nas dicas pra não dar confusão. Mas é entender que não é uma responsabilidade somente tua. Tu não fez um filho sozinha. Então, não tem que ter medo na hora de dividir as responsabilidades. Eu vejo muitos vídeos aqui no YouTube de meninas que postam: trolei meu namorado, dizendo que estava grávida. Como às vezes eu vejo coisas que são perigosas, assim, demais, que reproduzem um tipo de comportamento que tá totalmente errado na nossa sociedade. É uma coisa que não pode ser naturalizada e já é naturalizada, que é essa coisa do homem rejeitar a gravidez e tratar mal a namorada como se a culpa fosse toda dela. Já escutei diversas vezes meninos falando coisas do tipo: ah, se a minha namorada não tomar a pílula, eu acabo com ela. Coisas assim, como se a responsabilidade de evitar a gravidez fosse somente da menina, né? E isso é uma coisa que infelizmente é muito cultural. A sexualidade, quando ela é ensinada, quem tem irmão menino, quem convive com meninos da mesma idade de criação, consegue perceber esses aspectos, como os meninos, eles são poupados de muitas coisas e como as meninas são ensinadas desde muito novinhas a evitar a gravidez. Além dela ser, pela natureza, a encarregada de carregar 9 meses o bebê ou o filho, ela faz tudo sozinha. Então ela que tem que tomar a pílula, ela que tem que se... E eu vejo muitas meninas preocupadas em: ai meu Deus, se eu contar pro meu namorado que eu tô grávida, ele vai me matar. E gente, isso é muito errado. Não é tua obrigação carregar isso sozinha. Durante a gravidez a gente fica muito sensível, então não deixa isso tomar conta de ti. Não pensa que é tua culpa, porque o mundo inteiro ele faz a gente acreditar que a culpa é nossa. Não é obrigação tua se virar sozinha agora, fez o filho, aguenta. Não é assim, as coisas não funcionam assim porque tu não fez ele sozinha. Então eu tenho certeza que se tu pesquisar, se tu te informar, se tu for buscar ajuda, hoje em dia tem muita gente capacitada que vai poder te dar um apoio, e tu precisa buscar esse amparo psicológico, tu precisa buscar esse amparo emocional, porque não é tua responsabilidade nem tua obrigação passar por isso totalmente sozinha, caso o teu parceiro pule fora porque ele é um cuzão. E acho que a última dica, o último conselho que eu posso dar pra vocês é: cuidem muito da saúde mental de vocês. É um momento em que a gente tá numa sensibilidade extrema, numa carência extrema, num emocional muito grande. Não se preservem. Quando eu digo se preservem, são coisas do tipo: não deem bola pra tudo que as pessoas falam, não absorvam as coisas, filtrem algumas coisas que vão vir pra vocês. A gente infelizmente tem que entender que nem todas as pessoas no mundo, elas conseguem se colocar no nosso lugar, nem todas as pessoas no mundo, e muitas pessoas não pesam as coisas que elas falam. Mas é importante que vocês tenham dentro
dentro de si essa noção de que vocês não são a primeira, nem a última mulher a ficar grávida de uma maneira inesperada, de surpresa, ou muitas vezes até esperada, planejada, porque mesmo quando a gravidez ela é planejada e esperada, mesmo que talvez as coisas sejam mais fáceis, também gera muitas dúvidas, muitas sensações novas na vida da mulher, porque também quando a gente tá grávida, a gente tem muita coisa de expectativa e realidade, né, que passa na nossa cabeça, principalmente pela romantização da gravidez e tudo mais. E se tu tá vendo esse vídeo e tu não tá grávida, mas achou interessante ver porque tem uma pessoa perto de ti, também é muito importante que tu entenda que muitas vezes ela vai querer só desabafar, muitas vezes ela tá precisando mais de um ouvido, de um ombro amigo, do que qualquer pessoa ali dizendo faz isso, não faz aquilo, agora que tu fez, tá feito, vai ter que... Vamos tentar tomar cuidado também com as gravidinhas aí, porque elas estão precisando muito... Elas não, nós estamos precisando muito mais de amor, abraço, compreensão do que qualquer lição de moral. Então é isso, gente. Esse vídeo foi mais um bate-papo. Eu não sou mestre nesse assunto, mas achei que seria interessante gravar esse vídeo pra compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouquinho das coisas que eu percebo, um pouquinho da minha noção de vida e de gravidez, e acho legal dar uma palavrinha amiga pra vocês saberem que é só o início de uma nova fase, que ela é pesada sim, mas que existem maneiras que aos poucos a gente vai descobrindo pra conseguir levar numa boa. Quem tem alguma história que quer compartilhar, alguma dúvida, comenta aqui embaixo, vocês sabem que eu adoro ler. E se tu tá aqui no canal pela primeira vez, aproveita e já se inscreve, caso tenha gostado e queira ver mais. Se gostou também, dá aquele like que nos ajuda muito. Ativa o sininho pra receber a notificação toda vez que chega o vídeo. 3 beijões, meu, da Martina e do Vicente. E até a próxima!